slide de tratamento de disfagia. Tratamento de disartria. Diferença só a grosso modo. Disartria, seja qualquer idade, eu tenho uma alteração cerebral, falando bem claro. Eu tenho um acometimento cerebral, seja ele congênito, nasceu ou adquirido. Síndrome de Down, paralisia cerebral, traumatismo adquirido, AVC adquirido. Poxa, Michaeline, mas mesmo aquele AVC que a pessoa tinha um trombo e não sabia, e o trombo aumentou o fluxo sanguíneo, o trombo andou na corrente cerebral, nas sinapses, e provocou AVC? Mesmo esse também. Então, o que é um quadro. Tem pessoas que nascem, vou dar uma sugestão, vou dar um exemplo bem comum. Está com dor de cabeça, aí faz a investigação, faz uma ressonância, a tomografia muitas vezes não vai dar, a ressonância diz que você tem um coágulo, um nódulo. Né? Não vou chamar tumor, porque geralmente quando é tumor, ele tem algo maligno. Né? O tumor, ele é algo maligno, tá? Pensando, quando eu falo de maligno, não é só carcinoma, não. Ele pode ser maligno para destruir aquela região que está aquele tumor, para diminuir a densidade, a força ou a sensibilidade. Então, a gente, quando pensar em tumor, não vamos pensar só em tumor, câncer. Vamos pensar que é um acometimento neurológico, ou pode ser mesmo a nível de corpo também geral. Mas que não é só pensando de ser maligno por ser câncer, tá? Aí você, na ressonância, deu que você tem um coágulo, você tem um nódulo na sua cabeça. O médico, com a expertise, pelo tamanho, a espessura, a localidade, ele diz que vai monitorar. Porque tu não tem alteração de vestibular, tu mexe a cabeça, sem precisar levar o corpo. A reabilitação vestibular também é nossa e também é da UES, da fisioterapia, né? A reabilitação vestibular, eu, como audióloga, eu oriento, eu já até disse isso aqui, eu oriento para a pessoa, quando o senhor fosse, também acontece comigo, quando o senhor fosse pegar algo no chão, não se bate, o senhor vai cair. Baixe, incline a cabeça e faça em pé. Essas orientações é de reabilitação vestibular. A fisioterapia trabalha com tônus, com a força muscular, porque eu digo para ele que ele tem que baixar-se, inclinar a cabeça e pegar. A Andressa trabalha com a força. Por quê? Porque é uma pessoa que é mais idosa, está com algum comprometimento, ela precisa trabalhar com a resistência corpórea. Entendeu? Então, ele vai monitorar. Ele monitora e diz assim, vixe, a Maria tem esse nódulo, 20 anos o nódulo está no mesmo lugar. O médico vai mexer? Não. Vai continuar sendo monitorado, o médico não vai mexer. Por alguma situação, aquele nódulo pode sair do lugar. Aí ele sai do lugar, pode gerar um comprometimento neurológico. Entendeu? Ok? Certo? Ok? Então, a disartria, eu tenho uma alteração neurológica, adquirida ou nascida. Nascida, né? Síndrome de Down, retorção. Eu não desconsidero hoje, com a minha prática, com a minha experiência, que a pessoa com autismo também não tem uma disartria. É porque as pessoas só remetem à apraxia. Então, disartria, fraqueza muscular, alteração para a fonoaudiologia de fones. Olha, é muito fraca. Olha, ela é estrangulada. Toda a entonação muda. Se eu tenho uma fraqueza a nível de pregas vocais, eu tenho uma fraqueza a nível laríngeo. Então, consequentemente, eu vou ter uma alteração alimentar. Entendeu? A apraxia, o que é? A pessoa tem um cognitivo ótimo, pega o caderno, pega a bolsa, me dê isso, faz 3 comandos e a pessoa não consegue verbalizar. A terapia de apraxia, eu considero assim. Mas a terapia de apraxia é extremamente difícil, densa, maçante e cansativa. Porque se for uma criança ou se for, tive um acidente de moto, bati a cabeça, bati occipital. Se eu bati occipital, eu vou ter dificuldade de fala, alimentação e eu vou ter um quadro apráxia. Ele diz o fonema, do treino fonema, ó,
que as sílabas. Está todo mundo entendendo? Mas ele não forma a palavra. Ele não dá a função aquilo ali. Então a praxia é difícil por causa disso. Então a praxia eu tenho o quê? Uma desorganização no planejamento. Ele faz isolado, o menino faz isolado, faz contigo, junta a composição, mas na hora da verbalização, ou ele não fala, ou ele distorce tudo. Tá? Então a disartria e a apraxia, elas são diferentes e ao mesmo tempo muito complexas. Disartria, fraqueza. Apraxia, problema no movimento, problema no planejar aquilo ali, certo? E eu não desconsidero hoje os meninos com transtorno comportamental, não tem as duas coisas. E as pessoas só acham que é apraxia. E aí esquecem de trabalhar fortalecimento, organização motora dos meninos. Tá certo? Porque eu acho que tem que ser. Eu acho incrível que eu levei o Paulo Henrique nos médicos, eles nunca deram esse diagnóstico do Paulo Henrique. Eu sempre suspeitava que ele tinha. Mas eles mesmos nunca deram o diagnóstico completo. Até hoje ele não teve o diagnóstico completo. É por isso que ele diz, não tenho nada disso não, mãe. Ele diz logo, ele diz, eu não tenho nada disso não. Para ele a aceitação vai ser muito mais delicada. Exatamente. De certa forma não, caminha de formar um ponto, mantém a vida dele. E naquele dia que eu vim com ele aqui, eu vim já umas 3 vezes, sabe o que ele disse? Eu vou fazer a faculdade de farmácia. Viu? É uma boa pegada. Olha aí como é ele. Ele pode aderir para o campo da farmácia sem ser atendimento ao público, né? Só nos laboratórios, então para ele vai ser até de melhor. Ele vai ser mais atrativo. Já trabalhou em Você não hospital. quer